Vamos lá, hoje vamos falar sobre remédios para ereção. Vi que você tem algumas perguntas aí de uns pacientes que fizeram para você no consultório, vamos tentar trazer aí pra gente. Vamos lá, e principalmente hoje eu selecionei algumas dos últimos atendimentos e elas têm a ver um pouco com por que que elas param de funcionar. Então, para começar, vamos lembrar, não vou me aprofundar tanto hoje em mecanismo, mas vamos lembrar, os remédios para ereção que tem no mercado, em geral, eles servem para ativar um sistema de vasodilatação, ou melhor, a maioria deles, na verdade, não é que eles ativam, eles facilitam, eles ajudam o mecanismo da vasodilatação peniana de forma que quando existe um estímulo e eles começam a funcionar, a dilatação começa a funcionar, que ela funcione melhor e se prolongue. Então acaba que o sangue vai ficando acumulado lá, fica mais duro e por mais tempo, né? Duro e demorado. Aí por isso que a gente fez o É, nome, por isso que a não? gente fez o papo Caramba, duro e demorado. é Que beleza. mesmo, né? Eu fiz o nome e nem sabia por quê. Legal. Aí. Então, assim, é isso que eles fazem, tá? E aí as pessoas vão, os pacientes perguntam muito. A gente sabe que muita gente usa esse remédio, a rodo, né? Muitas vezes o paciente vai chegar até a gente já usando, a gente, assim, não aconselha, mas eu entendo que essa é a realidade hoje. E ele vai falar, doutor, tô usando e tá parando de fazer efeito. Aí o cara assusta, né? Geralmente ele assusta quando ele já tá na dose máxima e para de fazer efeito, aí que ele vai, e aqui não faça agora. E aí, é a dúvida, por que que parou de fazer efeito, né? E aí eu digo, é até uma pergunta que com certeza muita gente assistindo esse vídeo tem. Por que que para? É verdade que o corpo se acostuma com o remédio? Calma, normalmente o que acontece não é que ele parou de fazer efeito, não. O que acontece é que tem um problema lá, começou a perder a função erétil porque tem um problema. E o remédio não conserta. Os remédios de ereção hoje, eles não trabalham consertando. Pensa, um cano furado. Não é bem isso, tá? Mas pensa um cano furado, você usa um remédio que faz, sei lá, a água passar mais rápido ali no cano por um momento, sendo que a pessoa, fazendo com que a pessoa lá do outro lado não perceba que tá vazando, faltando água. Mas e aí, o cano tá furado. E a água tá passando com pressão lá e aumentando o furo. Um dia o furo cresce, e aí você fala, o remédio não funciona mais. Não, é que o furo tá grande demais agora. Então, geralmente é o problema que tá piorando. E você tá mascarando com o remédio. Então, eu não sou um. Nós não somos anti-remédio. Eu sou médico, eu passo remédio. Mas tem formas certas de usar, e a forma errada também, que é justamente usando para mascarar um problema, principalmente sem nem perceber que está mascarando, né? Achando que está tudo bem. Então é isso, a maioria das vezes é isso. E eu falo isso quase, não, todos os dias, mais de uma vez, porque é uma pergunta que é quase impossível de não existir em um dia no consultório. Eu queria muito que mais pessoas soubessem disso. E é por isso que em tratar a base, a causa do problema é tão importante. É por isso que eu sou tão chato com essa ideia de, cara, vamos investigar. Ah, não quero ir no médico. Cara, não é porque eu tô querendo vender meu peixe, não. Eu ganho até mais dinheiro com as pessoas que não querem ir no médico, porque dali a uns anos elas vão meio que se sentir forçadas, tipo, não vão ter escolha, elas vão pagar qualquer valor, que elas estão desesperadas. Se for só pelo dinheiro, é mais fácil eu não falar nada aqui. Então eu falo porque eu sei que se você vai logo no médico e faz uma análise, disseca aquilo, e sabe onde está o problema, sabe o que pode ser feito, até se você decidir não fazer naquele dia, você não vai ficar se enganando, você vai saber. Não é melhor saber que se a sua casa tem lá uma viga que está danificada, que um dia pode romper, você pelo menos sabe e já está se planejando do que um dia acordar com a casa desabando em cima de você? Então é isso. É por isso que você deve tratar a estrutura, o que sustenta a raiz, em vez de tratar só de uma forma que mascare, né? Passar só uma coisa para disfarçar a viga e deixar a casa desabar. Você não faria isso com a casa, né? Então por que que vai fazer com o corpo? Então é isso, tá bom? Por favor, lembre, porque é importante. E aí, para finalizar, que alternativas existem para realmente tratar esse problema, já que o remédio só mascara? De novo, não somos contra os remédios, mas um bom tratamento ele vai buscar regenerar se tiver algum dano, vai buscar repor se tiver uma falta de hormônio, de vitamina. Existem tratamentos como a onda de choque que estimulam uma reação do próprio corpo de regeneração vascular, chama angiogênese, se quiser procurar com Google no chat GPT para saber mais. Às vezes a pessoa
nem sempre Nem sabe acreditam no qual que a é. gente está falando também, né? Ah, o cara está falando, então pesquisa esses termos. Eu gosto quando as pessoas pesquisam. Você vai ver que é de verdade. É melhor ter paciente que já tem um certo conhecimento Não, eu a respeito de gosto. Eu remédio, do sempre. uso do Hoje remédio. mesmo eu falei desse, eu passei esse tempo e falei, cara, tá, eu vou te mandar um nome por escrito. Pesquisa, por favor, para você não ficar achando que é só uma coisa que eu tô falando. Existem outros tratamentos mais potentes que você já deve ter ouvido falar, de injeções penianas, essas coisas, mas esses também estão naquele grupo de que só mascaram. Então, pense em coisas regenerativas, um exercício físico, alimentação, sono. Hoje eu já devo ter falado umas 10 vezes. Pense em ondas de choque, pense em repor algo que está faltando, ou às vezes, raramente nesse caso, mas às vezes tem coisas em excesso também, desequilíbrios hormonais, estradiol em excesso, pense em regular os hormônios. Então, é isso que eu queria falar. Hoje eu peguei essas perguntas para responder de forma mais técnica, mas eu quero passar aqui para o Magno, porque ele tem mais algumas questões interessantes aí, que uma visão, um ângulo de visão que às vezes eu não tenho. Então, Na verdade, ouvindo tu falar isso, só veio o lado técnico pra minha cabeça também. ixi, Mas ele não, esqueceu. não, Eu fiz ele pensando, esquecer. o assunto ele é legal. Normalmente, quando a gente vai conversar, a roda de amigo, que é difícil falar sobre como que tá a performance de modo geral, mas eu tenho. Na roda de amiga é todo mundo Não, é todo galudo. perfeito, galudo, chibatudo, enfim. Mas como a gente chega aí, o pessoal lá vai, doutor Piroca, né? E aí a gente vai, puxa o assunto voltado a essa questão de performance. Na maioria dos casos, a galera já faz um uso de alguma coisa. Nem que você. Às vezes o cara não quer dizer que usa, aí ele fala assim, não, eu tomo um vasodilatador pra treinar. Pra Aí ter... tu vai, tá dala, 5 mg. Aí fala, não, tudo bem, tá usando vasodilatador pra pra treinar treinar. na horizontal. Mas já, mas já vê essa porra do horizontal virou. Mas enfim. Não, nesse Dessa vez caso ele não, pegou cara. mais rápido. Vamos lá. Nesse caso, a pessoa ela começa se enganando dessa forma. Então ela usa um que já foi indicado para uma vasodilatação de pré-treino, e aí ela usa e vê que a performance dá uma melhorada, porque dá uma melhorada. Se ele tiver com problemas de disfunção, dá um sinal. Então, pô, o cara tá lá com problema de disfunção, ele tomou um remedinho, aí dá aquele sinal, ele fala, pô, isso aqui é o céu, né? Tá muito bom, a performance tá legal. E aí a performance vai mudando de novo, ela tende a ter uma redução, aí o que que ele faz? Ele aumenta a dose. Então, não Vamos foge pra muito 10. disso. Vamos para 10. Ah, não, o fulano ali indicou que pode tomar 5 e antes da relação toma mais 20. Tudo bem, inclusive são remédios que foram taxados por um bom tempo como perigosos. Remédios que causam arritmia, taquicardia, aquela coisa. Só não foram remédios que era para ter isso, né? Então, quando você para pensar na dose a ser utilizada de forma correta, quando há um problema, quando é para sanar um problema, não era para ter. Aí passou a ter muito isso por causa do excesso de dose. Então, as pessoas começaram a ter essa redução do efeito e foi aumentando a dose, que é basicamente o que você falou lá no início. Só que aí o mercado, ele vai se. Você falou da regeneração, mas o mercado ele vai se regenerando. Então ele traz outras alternativas, né? Tem. A gente já. Acho que a gente já citou sobre o melzinho do amor. Nossa, eu ia falar isso. Caraca, velho. Uma Devia. concentração enorme de vasodilatador. E quem tá usando isso aí? Não é o senhorzinho que tá, né, com 70, 80 anos, que não tá tendo mais ereção. Não é aquele cara de 40 e poucos anos encontrando uma nova namorada. Não é. É o jovem dentro de balada. Não é adolescente mais, cara. O cara já saiu da adolescência e tá nessa Um fase adolescente de 30 anos. de coisa nova. A gente tem paciente, inclusive, que é assim, toda hora tá pedindo coisa nova. É. O que tem de novidade para ereção? Cara, não é isso, né? O problema ele não tem uma forma diferente o tempo todo. Há 10 anos atrás o problema era por isso, agora o problema é por aquilo. Não, não é isso. Então, Muda, solução... mas não tão rápido, né? E não é tão, assim, era, por exemplo, a chegada de sangue e a saída de sangue. Então, o fluxo histórico e diastólico. Isso Normalmente, aí não muda mesmo. não vai parar de ser isso aí, né? Se a gente entrar na questão teórica aí, ela não vai parar de ser isso aí. Então, a solução também, ela não vai vir às vezes o paciente chega na clínica,
já passou por outras clínicas, aí quando chega lá a gente fala as opções que a gente tem, a opção que a medicina tem, e tudo bem, ele vê uma coisa ou outra diferente, mas ele queria sair da água e ir pro pó, né? Então, assim, não é assim, cara. Então, os remédios para disfunção, eles têm basicamente a mesma função, não muda muito, né? Só que aí tem que avaliar justamente a raiz do problema. Porque às vezes a gente consegue tratar uma disfunção erétil sem remédio. Tanta gente que é avesso a remédio, você fala, "Ué, não pode ser avesso, mas quando a gente quer o bem do paciente, quanto menos remédio a gente usar, melhor, né? Dependendo da patologia. Mas na maioria dos casos, quanto menos remédio utilizado, O mínimo necessário. melhor. Então a gente traz aquelas mudanças de hábitos que são importantes. Mas o principal é a gente ver qual que é a raiz do problema. Quando eu citei esse fluxo histórico, diastólico, entra naquele exemplo que você gosta de dar aos pacientes, eu acho que é você ou é o doutor Caio, sobre a caixa d'água furada, né? Então, É o Caio. é o Caio. Então, Isso é coisa do Caio. É coisa do Caio. Tem uma analogia legal, né? Então, pensa você está usando um remédio para ereção onde faz o aumento da chegada de sangue na região peniana. Tá chegando muito sangue. Só que o problema está na saída, está no excesso do fluxo diastólico, né? Então, às vezes o paciente ele consegue ter uma ereção, mas logo escapa. Aí falou, opa, que é o que o povo chama de fuga venosa, né? Chamavam comumente de fuga venosa, não sei se hoje em dia é mais esse tempo. Eu faço da piscina furada, aquela piscina de bom- criança, que aí você tá de tentando bola encher ali. e não... Você pode usar o exemplo como uma câmara de ar. Você está ali com o bico enchendo a câmara de ar e a câmara de ar está furada. Você consegue manter ela cheia por um tempo, né? Se você parar de encher aqui, ela vai esvaziar todinha. Por quê? Porque está furado. É o retorno venoso que está prejudicado. E aí o remédio a ser utilizado, inclusive você pode até falar um pouco mais a respeito disso, se quiser também. Se não quiser, não fala, né? Acho que eu Mas vou guardar o segredo. o remédio a ser utilizado quando é uma fuga venosa, ela é diferente de quando é um problema de chegada de sangue. Não é isso? É isso. Quer falar sobre isso? Bem, na verdade, para fuga venosa, muitas vezes não vai adiantar usar um remédio propriamente dito. Eu mencionei a onda de choque, às vezes a gente precisa ter uma forma de Um regenerar, mecanismo diferente. porque a gente tem uma perda de elasticidade da túnica que reveste o pênis. Então, assim, mas na verdade, é meio até difícil de eu falar tão diretamente. A gente quer trazer essas ideias, mas o que eu queria mais é que todo mundo entendesse que o remédio, ele é uma ferramenta. E você não sai por aí cortando bife com martelo. É meio bizarro pensar isso, não dá nem para imaginar, né? Então, assim, você tem que usar a ferramenta certa para a coisa certa. Isso é meio óbvio quando a gente pensa em coisas concretas, mas quando a gente pensa lá, né, medicamento, molécula, parece que é outro mundo, mas é o mesmo mundo, as mesmas leis da física, da matemática, da química, que regem o mundo que a gente enxerga. Então, a gente tem que usar a ferramenta certa, para a coisa certa, na pessoa certa, na proporção certa, e isso requer um pouco de cuidado, requer analisar a causa, saber, né, como é que eu vou, de olho fechado, não sei nem onde é que eu estou batendo, saber o que é, como é que eu vou atacar aquele problema. Eu acho que isso é mais importante, assim, essa ideia tem que ser armazenada. E realmente existem remédios, nem todos os casos vai adiantar remédio, tem casos como uma fuga venosa que assim, você não vai nem imaginar isso se você não parar para tentar entender que a situação ali pode parecer tudo a mesma coisa. As disfunções eréteis podem parecer todas iguais, mas cada uma delas, por dentro, pode ser uma coisa diferente. Teoricamente é tudo igual, né? É só a chibata que não levanta. É, Cai no meio do rolê, então. mas não Essa é. causa é diferente. Por dentro são muitas variações. Ixi, tem uma variação enorme. Mas assim, pelo que a gente foi falando, pareceu meio desanimador, né? Não, tem solução pra pessoa que tá caramba. usando, talvez a pessoa que já está usando um remédio para vasodilatação. Que é uma preocupação, lá, voltando naquela rodinha de amigo lá, É desanimador mesmo. que é uma preocupação, galera. Pô, eu já tô usando 5 todo dia, 20 antes da relação, cara. Tá Ainda lascado. tem. Tá lascado não, pô. Tem outra solução. Tem o centro clínico do homem. Ele tá lascado, mas tem solução, tem outras ferramentas. Até para quem já fez um tratamento, que aí é um outro ponto, a galera
O pessoal às vezes já fez um tratamento para disfunção erétil com o uso de medicamento, teve uma boa resposta e fala, agora o problema voltou. A gente tem que analisar por que o problema voltou, né? Resolveu a raiz do problema, você resolveu questões que é da sua competência, né, que vai influenciar no tratamento, tudo isso a gente tem que avaliar. E eu costumo dizer, às vezes de forma errada, mas eu costumo dizer, se o defunto tiver sangue, a chibata ainda tem como levantar, cara. Tem várias. Eu não duvido, não, hein? Tem, ixi, tá doido. Assim, nunca vi, né? Enfim. Deve ser também por isso que é fico proibido procurando. abrir o caixão. Se tu abrir pra ver lá. Chibata tá de pé, mas tem jeito, cara. Às vezes você pega uma pessoa que tá desacreditada, né? Porque eu já usei tal remédio com dose altíssima e não funcionou. Mas peraí, talvez não seja a ferramenta ideal. Tem sangue, mas o sangue está sendo redirecionado da forma certa. Então o corpo é um pouquinho mais complicado. Enquanto tiver pênis, vamos lá. Enquanto tiver pênis, fluxo e não tiver necrose, eu acho que ainda tem como a gente encontrar a solução. A gente não viu casos que não dessem, que tivesse isso daí. Resultado. Então, na prática, eu tô falando de coisa de 9 anos aí atuando nisso aí, cara, nunca vi um paciente para dizer, não teve resultado, não tive resultado algum, não tive mudança alguma. Claro que a disfunção erétil, a disfunção sexual de modo geral, não é uma coisa que você constata uma cura, né? Então, é legal a gente se atentar a isso aí. Mas tem como você tratar, tem como você manter tratado por um longo período. E tem gente que não vai voltar a ter o problema, ou porque às vezes já teve problema também com 80 e, né, não tem como ficar ali 30 anos para ter o problema de novo, enfim. Mas tem várias situações onde você pode trazer uma solução, mesmo para quem já fez uso do remédio. É verdade. Tem mais alguma pergunta que você separou pra gente? Não, ou eram essas mesmo, elas foram são voltadas nesse assunto que é um que a gente vê bastante essa questão, né? Lembrar que não é sempre um problema do remédio, às vezes é um problema que tá lá e que mascarar um problema não é o mesmo que solucionar, tá? E não tem uma infinidade de remédios não, viu, gente? O povo fica achando que... Pô, Às vezes é a falta do remédio certo daquela coisa, né? Os problemas certos, nas pessoas certas, não é... A combinação é que varia muito, né? Quando você junta todas essas combinações possíveis de 4, 5 fatores, aí você tem uma variedade. cara, e hoje em dia, só para finalizar, é complicado, porque você vê um comércio tentando empurrar um monte de coisa com uma promessa só, né? Então, às vezes, sei lá, um multivitamínico, uma soroterapia, e aí tudo te joga para a mesma resolução. Então, você faz com o intuito de resolver aquilo ali e às vezes acaba se frustrando. Mas o ponto não está no remédio, independente de qual seja. Daí você descobrir onde você precisa usar um remédio e qual remédio utilizar de forma correta. É isso aí. Então, é basicamente isso. Papo duro. Hoje, a gente falando sobre remédio para ele, é mais duro do que demorado. Se usar direito, fica duro, senão só fica demorado. Não vai Às ser vezes igual, nem não demora. vai ser igual ao nosso papo. Às vezes é aqui, né? rápido e mole, se usar errado mesmo, tá lá. Esse aí é pepino. Mas se ficou até o final, não esquece de curtir, né, o nosso vídeo. Como a gente gosta de dizer que não custa nada, já tá aqui, só dá um clique. Comentários positivos, os negativos vão ser apagados. Pode perguntar também, a gente vai tentar tirar dúvidas de todo mundo no canal. Beleza? Forte abraço.